Jesus, conhecido por sua compaixão e amor, também teve momentos de indignação e decepção. Esses momentos revelam não apenas sua humanidade, mas também sua luta contra a injustiça, a hipocrisia e a dureza de coração. Você já parou para pensar no que realmente irritava o Filho de Deus? Jesus viveu em uma sociedade profundamente religiosa, mas marcada pela desigualdade social e pela hipocrisia de muitos líderes espirituais. Como o Messias, ele veio para trazer luz e verdade, mas nem todos estavam prontos para ouvi-lo. Apesar de sua paciência e mansidão, houve situações em que ele demonstrou sua ira e decepção de forma clara e marcante, não para condenar, mas para corrigir. Era a época da Páscoa, e Jerusalém estava cheia de peregrinos que viajavam de longe para adorar no templo. Esse lugar sagrado deveria ser um refúgio de oração e comunhão com Deus. No entanto, ao chegar ao templo, Jesus encontrou um cenário desolador. O pátio dos gentios, um espaço designado para que pessoas de todas as nações orassem, estava tomado por vendedores de animais e cambistas. O barulho era ensurdecedor. Homens gritavam, negociando pombas e bois para os sacrifícios. Cambistas cobravam taxas exorbitantes para trocar moedas estrangeiras pelas usadas no templo. Pobres eram explorados, e o propósito espiritual do templo estava completamente deturpado. Jesus parou e observou a cena por um momento. Ele sentiu uma mistura de indignação e tristeza. Esse era o lugar onde as pessoas deveriam se aproximar de Deus, mas agora era usado para lucro pessoal e exploração. Sua ira foi justa e direcionada. Ele não toleraria tal profanação. Com autoridade, Jesus pegou um chicote de cordas, virou as mesas dos cambistas, espalhou moedas pelo chão e expulsou os vendedores. Sua voz ecoou com poder. Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Nesse momento, Jesus revelou sua paixão pela santidade do templo e pela pureza da adoração. Sua ação, embora enérgica, era um chamado ao arrependimento, uma oportunidade para que voltassem à verdadeira devoção. Os fariseus eram os guardiões da lei de Moisés, mas suas vidas eram marcadas por hipocrisia. Eles amavam os lugares de destaque nas sinagogas, gostavam de ser saudados como mestres, mas suas ações estavam longe de refletir a justiça e a misericórdia que pregavam. Jesus frequentemente os confrontava, mas um dos momentos mais intensos foi durante o discurso conhecido como os Ai de vós. Ele olhou para os líderes religiosos e pronunciou palavras duras. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus na cara dos outros. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando entrar. Ele os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Essa descrição era poderosa e chocante. Sepulcros caiados eram comuns na época para alertar os judeus sobre túmulos que poderiam torná-los cerimonialmente impuros. Compará-los a isso era afirmar que, apesar da aparência religiosa, eles eram espiritualmente mortos. Jesus sentia uma mistura de frustração e tristeza. Esses homens tinham o conhecimento da lei e a responsabilidade de guiar o povo, mas estavam mais preocupados com status e regras externas do que com o coração. Sua indignação era motivada pelo amor à verdade e pelo desejo de que eles se arrependessem. Os discípulos eram aqueles que andavam mais perto de Jesus. Eles viram milagres, ouviram seus ensinamentos e compartilharam momentos íntimos com ele. No entanto, mesmo com tanta proximidade, sua falta de fé muitas vezes entristecia Jesus. Um dos episódios mais marcantes aconteceu durante uma viagem de barco no Mar da Galileia. Uma tempestade violenta surgiu e as ondas começaram a invadir o barco. Os discípulos, apavorados, correram até Jesus, que dormia tranquilamente.
com vozes cheias de medo, gritaram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou calmamente, olhou para o mar agitado e disse: Silêncio, fique quieto. Imediatamente o vento cessou e as águas se acalmaram. Então ele se voltou para os discípulos com uma expressão de desapontamento e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A tristeza de Jesus não era apenas pela falta de fé deles, mas porque ele esperava que, após tudo o que haviam testemunhado, confiassem nele mesmo nas adversidades. Ele desejava que eles vissem além das circunstâncias e reconhecessem sua autoridade divina. Em outra ocasião, pais estavam trazendo crianças para que Jesus as tocasse e abençoasse. Os discípulos, talvez pensando que estavam protegendo Jesus ou que ele tinha assuntos mais importantes para tratar, tentaram afastar as crianças. Quando Jesus viu o que estava acontecendo, ficou indignado. Ele interrompeu o que estava fazendo e disse com firmeza: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence a elas. Com ternura, ele pegou as crianças nos braços, colocou as mãos sobre elas e as abençoou. Sua indignação não era por um ataque a ele, mas porque via nas atitudes dos discípulos uma falha em compreender a essência do reino de Deus. Jesus valorizava as crianças, não apenas como indivíduos, mas como exemplos de pureza e humildade. Ele queria que os discípulos entendessem que o reino de Deus é acessível a todos, especialmente aos que se aproximam com coração simples. Lázaro era amigo próximo de Jesus, junto com suas irmãs Maria e Marta. Quando Lázaro ficou doente, mandaram avisar a Jesus, mas ele demorou 2 dias para ir até Betânia. Quando chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Ao se aproximar da casa, encontrou Maria chorando, cercada por pessoas em luto. O sofrimento era palpável. Jesus, ao ver a dor de Maria e de todos ao redor, ficou profundamente comovido. O Evangelho de João relata: Jesus perturbou-se no espírito e se comoveu. Mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, Jesus chorou. Esse foi um dos momentos mais humanos de sua jornada, em que ele compartilhou a dor da humanidade diante da morte e do sofrimento. No túmulo de Lázaro, com autoridade divina e emoção, ele clamou: Lázaro, venha para fora. O homem que estava morto saiu, vivo novamente. Essa história não apenas mostra o poder de Jesus, mas também sua indignação contra o impacto do pecado no mundo, que trouxe morte e sofrimento. O momento mais marcante da decepção de Jesus aconteceu na cruz. Era meio-dia, quando o céu começou a escurecer, um sinal de que algo extraordinário e terrível estava acontecendo. Jesus, pendurado entre o céu e a terra, enfrentava não apenas a dor física inimaginável da crucificação, mas também um peso muito maior: o peso do pecado de toda a humanidade. A multidão ao redor zombava dele. Os líderes religiosos, os mesmos que ele confrontara tantas vezes, estavam ali escarnecendo. Jesus havia suportado traições, rejeição, espancamentos e humilhação. Mas naquele momento, ele enfrentava algo que ia além do físico e emocional: a separação de Deus Pai. Esse era o ponto culminante de sua missão, o momento em que ele, sem pecado, se tornou o sacrifício pelo pecado do mundo. Com a respiração ofegante, o corpo exausto e o coração pesado, Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Essas palavras, cheias de dor, ecoaram pelo Gólgota. Não eram apenas um clamor de agonia, mas uma expressão da realidade espiritual daquele momento. Ele experimentava a plena consequência do pecado, a separação de Deus. Era o ápice de sua missão e, ao mesmo tempo, o momento de maior vulnerabilidade. Apesar de tudo, Jesus não desistiu. Ele permaneceu firme até o fim,
sabendo que seu sacrifício era necessário para trazer redenção. Depois de suportar tudo, ele declarou com voz forte: "Está consumado." Com isso, ele entregou seu espírito, marcando o momento em que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando o acesso direto a Deus concedido à humanidade. Esse clímax não foi apenas o ponto mais baixo de sua jornada, mas também o ponto de maior vitória. No momento de maior dor, Jesus trouxe transformação. Seu sacrifício mudou para sempre o relacionamento entre Deus e os homens, provando que seu amor era mais forte do que a dor, a traição ou até mesmo a morte. E assim, ao refletirmos sobre esses momentos de indignação e decepção de Jesus, podemos perceber que ele, apesar de ser o Filho de Deus, compreendia profundamente as dores e dificuldades humanas. Sua ira não era fruto de vingança, mas de um desejo sincero de nos conduzir à verdade, à pureza e à verdadeira adoração. Jesus não se calava diante da injustiça, da hipocrisia e da falta de fé, mas ao mesmo tempo nos oferecia sempre uma chance de transformação e arrependimento. Quero agradecer imensamente a você que ficou até o final deste vídeo. Que possamos, cada um de nós, aprender a viver com mais fé, mais humildade e mais amor, seguindo o exemplo de Jesus. Se esse conteúdo tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar suas reflexões nos comentários e, claro, se inscrever no canal para continuar acompanhando mais mensagens de fé e inspiração. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Até o próximo vídeo.